Olá, você está na quinta temporada da Reconnect. Você sabe como é a espiritualidade cigana, a origem do povo cigano? Saiba agora na Reconnect. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos à Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, Reconnect é um programa leve, like e plural, onde nós falamos sobre todas as vertentes espiritualistas, história das religiões e as formas de se reconectar ao divino. Você, qual é a sua forma de se reconectar ao divino? A gente está abrindo agora uma caixinha lá nas nossas redes sociais, no Instagram. Vai aqui no nosso Instagram da Reconnect e responde essa pergunta. Qual é a tua religião? Como você se reconecta ao seu divino? Se você tem alguma dúvida sobre isso, vai lá no nosso canal do YouTube, que vai passar aqui agora, e assiste e tem acesso a mais de 80 horas de conteúdo sobre espiritualidade. Esse é o nosso programa de número 81. Então amanhã serão 81 horas de conteúdo sobre espiritualidade. Sempre comigo nesses 81 programas, nesses quase 2 anos aqui, dando a nossa carinha tapa aqui para você, Roberto Leão. E aí, Roberto? Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. São muitos programas, muitas conversas, falamos sobre diversos assuntos e o bacana, quando você é plural em relação à espiritualidade, quando você compreende a espiritualidade como algo que não se limita, que não se coloca numa caixinha, é que nunca esgota. Quando a gente pensa que já falou sobre praticamente tudo, aparece um assunto novo, aparece um convidado novo. Isso é maravilhoso. E todo mundo se soma, né? Se pegar todos os programas, assim, parece que é uma sequência pensada. Também é, a nossa produção, ela pensa muito numa sequência. Mas eles se completam, porque a espiritualidade é assim. Falar de espiritualidade é vivenciar a espiritualidade. Beijo, me liga. É isso aí. E é engraçado, Roberto, que a gente já falou aqui sobre baralho cigano, né? Nós já entrevistamos aqui o pai Paulo de Airá, né? Que se você perdeu essa entrevista, vai lá no nosso canal do YouTube para ouvir o que ele falou sobre baralho cigano. Já falamos com a Dani Fermo de Oiá, que ela também é uma cartomante, falando direto lá dos Estados Unidos. É uma cartomante brasileira em Miami, então ela falou como era esse mercado, né, da cartomancia lá nos Estados Unidos. E o bacana é que quando a gente falou, como você falou que linkava, né, Roberto? A gente falou com o Paulo, falou assim, não, o baralho cigano não é cigano, não tem origem cigana, né? Então, mas o povo cigano é um dos maiores responsáveis por difundir muitas culturas e, dentre elas, muitas formas de se espiritualizar e muitos oráculos. Aí ligou aqui na nossa produção uma luzinha. Tá, então não vamos limitar, cara. O povo cigano não pode se limitar à cartomancia, né? Apesar de ser muito conhecido, cartomancia cigana, né? Então, como é a espiritualidade cigana, Roberto? É isso que a gente vai saber hoje. Como é a espiritualidade cigana? Como é que vive hoje esse povo? Qual é a origem desse povo? Quais são os outros oráculos que esse povo fantástico ajudou a disseminar pelo mundo? Né? Para falar com a gente sobre isso, ele que tem descendência cigana, é cartomante, praticante da espiritualidade cigana e proprietário do espaço Oficina Cigana. Com a gente hoje, ele que tem o nome de gente famosa, Felipe Colli. Bem-vindo, Felipe. Muito bem-vindo, Felipe. Olá, Bernardo. Olá, Roberto. Olá a todos os reconectados que estão assistindo. É uma honra estar aqui no programa de vocês para passar esse conhecimento, levar a cultura do povo cigano à frente, não só para quebrar um pouco o tabu do que as pessoas criaram, né, ao longo desses anos, quebrar alguns preconceitos que vêm sendo sustentados aí, mas também para ensinar as pessoas a trabalhar. Eu acho muito bacana esse espaço que vocês têm dentro da TV, que a TV ela costuma às vezes
não trazer certo conhecimento para as pessoas, e esse espaço que vocês têm de fazer algo aberto, sem preconceito, mostrando que o divino está presente em todos os lugares, que basta você se conectar, é algo fantástico. Parabéns. Como sempre falamos, a melhor forma de quebrar preconceito é passar conhecimento. Rapaz, o Roberto hoje, cara, tá arrasando. Posso ir já? Né? já fez teu papel. Não, enquanto o Felipe não falar aquela frasinha que a gente não vai nem falar para ver se ele é o nosso convidado. Tem uma frase que a maioria dos convidados fala, Felipe, se você falar hoje eu vou ficar chateado, porque o Roberto, ele se acha, né, quando a pessoa fala isso. Mas vamos ver se hoje o Roberto vai ter essa sorte. Felipe, para começar, Felipe, os ciganos estão longe, né, de constituir um povo único e homogêneo, né, longe disso, né? E são divididos em várias etnias. Mas para começar, a gente vai falar sobre as etnias ciganas, né? Mas para começar, qual é a real origem do povo cigano? Muito se coloca o povo cigano no Egito, muito se coloca o povo cigano na Espanha, né? Com as suas vestimentas, com a dança, que é muito, né? Que lembram muito o povo espanhol. Mas qual é a verdadeira origem do povo cigano? Pois é, essa questão da origem, ela é muito diversificada até dentro da própria cultura. Tem pessoas que acreditam que vieram da Índia, tem ciganos que acreditam que vieram da Índia e outros do Egito. A minha família, a gente acredita que veio do Egito. Nós saímos de lá, da época da escravidão, né, de Faraó ali, e quando houve aquela divisão, depois que os povos se separaram, que aí começaram a se expandir e aí os ciganos foram, né, se difundindo para outros lugares. Então, na nossa família, a gente segue muito nessa linha. Existem outros ciganos que acreditam que eles vieram da Índia justamente por conta da conexão da cultura, por conta de alguns traços que se carrega. Mas o que a gente acredita na minha tradição? Que por mais que nós tenhamos saído do Egito, passamos por vários outros lugares. Então, o Egito, dali a gente foi indo para uma parte foi para a Índia, outra parte foi para a Espanha, que acabou indo para Portugal, porque como o povo cigano ele vinha sendo muito massacrado por conta da cultura e tudo mais, eles não ficavam parados. Tanto que essa cultura nômade que as pessoas às vezes muito romantizam, nossa, os ciganos são livres, eles não são presos. Não, era uma questão de sobrevivência. Porque quando chegava num lugar, as pessoas mal recebiam, não tratavam muito bem, então eles tinham que levantar acampamento e seguir adiante. E nesse seguir adiante, ultrapassava fronteiras, né? Era mais fácil ultrapassar fronteiras naquela época, então eles iam de uma fronteira para outra, ia de um país para o outro e acabou ficando. Então, hoje nós falamos que temos ciganos em todos os lugares. Tem cigano brasileiro, tem cigano espanhol, cigano português, cigano... Enfim, porque eles não estão parados. E aí o que entra é exatamente essa questão das famílias, que são os clãs, né? Por mais que nós sejamos um povo único, e o povo cigano, existe essa diferença entre clãs e grupos familiares, né? Então, nós não temos uma pátria, que eu costumo falar que o povo cigano é um povo sem pátria, no sentido de que a gente não tem uma terra fixa, mas tem bandeira, tem hino, não tem líder, né? Um líder nem espiritual, nem um líder físico, um presidente, coisa assim, mas justamente por conta disso, por ter se espalhado. Então, tem até um ditado que fala que a pátria do povo cigano é onde a lua bate. Então, ou seja, onde tem lua, onde a lua alcança é a terra. Então, por isso que a gente não tem uma certa certeza, né? Os historiadores falam que viemos do Egito, mas não tem, assim, dentro do povo cigano mesmo, aquela coisa de bater o martelo. Ô Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou muito sobre nós, povo cigano, e o povo cigano tem muito esse senso de pertencimento, né? São muito juntos ali, apesar de serem nômades, mas eles vivem ali muito junto. Você vive numa comunidade cigana, para a gente poder começar a roxar nosso papo. Você vive dentro de uma comunidade cigana, você tem na sua companhia ali parte do seu povo. Como é que funciona você ali na prática enquanto cigano? Pronto. Eu não vivo dentro de uma comunidade, um acampamento. Eu tenho contato com outros ciganos, por exemplo, tenho contato com ciganos, uma cigana de Brasília, contatos com ciganos do interior de São Paulo, contatos com ciganos de Minas, que eu não sou parte do grupo deles, por conta que eu não sou parte da família. Então, como a minha família é de São Paulo, nós somos do interior de São Paulo, então o meu grupo familiar está lá. Só que nós não pertencemos a uma comunidade fixa, porque o meu bisavô, quando ele chegou no Brasil, ele fazia parte da família e da comunidade. E a minha bisavó era austríaca, então ela era descendente de judeus, então tinha totalmente diversificado, separado ali.
E o que aconteceu? Meu bisavô saiu do grupo dele para poder ir para São Paulo e assim se casar com a minha bisavó, porque não era permitido o casamento dos dois. Então eles foram para São Paulo. A partir do momento que meu bisavô foi para São Paulo, ele se desligou da comunidade do grupo deles. Então a gente não tem mais contato com essa parte da família. E aí o que aconteceu? Como meu bisavô e minha bisavó tiveram filhas mulheres e era muito preconceito, eles se fecharam. Então a minha família acabou se criando sozinho. E inclusive até minha família não espalhava para ninguém que era cigano. A minha avó, para você ter uma ideia, ela começou a falar da cultura agora, depois de velha, que eu comecei a cutucar, eu comecei a encher o saco dela mesmo, tipo, olha, eu descobri isso, porque aí eu tenho uma cigana que é amiga historiadora, ela trabalha para o governo em Brasília, e ela começou a puxar umas coisas da minha família, e eu chegava na minha avó e batia de frente. Então aí ela começou a se abrir, contar o que acontecia, aí ela foi soltando que meu bisavô, ele não viveu, né, não espalhou essa cultura toda por medo do preconceito com as filhas e tudo mais. Então, eu não faço parte desse grupo fechado, uma família fechada. Mas eu tenho, sim, contatos com outros grupos. E quando eu falo nós, é justamente porque, quando eu chego neles, às vezes, por exemplo, um cigano de Minas sofre alguma coisa, aí esses primos, né, que a gente fala, que são outros ciganos, mandam, aí eu vejo e a gente se compadece da dor, vai lá fazer alguma ação, vai tentar fazer um movimento. Então, é um grupo bem unificado mesmo. Cara, você falou um negócio aqui fantástico, filho. Fantástico assim, de curioso, né? Os casamentos com parentes no povo cigano são estritamente proibidos, né? Mas, tradicionalmente, um casamento arranjado é altamente desejável, né? Ou pelo menos era tradicionalmente, né? Ainda assim ainda é assim, Felipe, os casamentos entre as famílias tradicionais ciganas ainda são arranjados, né? Como é que sua geração, a nova geração do povo cigano, mais antenada, mais, vamos dizer, mais livres de pensamento, menos ancorada em tradições que amarram, como vocês veem isso? Tá. Hoje em dia, não. Tem sim ainda as famílias que são bem tradicionais e seguem à risca todas as tradições antigas, e já tem aquelas pessoas que realmente já estão um pouco mais liberais. Eu tenho uma conhecida, uma prima cigana, né, uma conhecida cigana, que o casamento dela não foi arranjado, mas foi, digamos assim, um acordo. Então, ela meio que entraram em acordo de família, eles se interessaram, porque, querendo ou não, hoje em dia você tem a voz ativa, então ela aceitou o casamento, e aconteceu assim, em semanas. Foi pedido em casamento, 2 semanas já estava se casando, festa, tudo. Então tem sim essa cultura. Só que hoje em dia está menos, porque as pessoas já estão um pouco mais, tanto que até alguns ciganos mais tradicionais e ainda muito presos algumas coisas um pouco mais antigas, eles têm uma certa raiva. Eu vou usar essa palavra, mas acho que está errado o tom, mas tem uma certa raiva com os jovens saindo da tradição, deixando aquela tradição de que a mulher cigana tem que se casar com um cigano, aquela coisa de dentro do acampamento. Existem famílias que ainda retiram as pessoas dos seus acampamentos, expulsam, não conversam mais. Existem famílias que criam conflitos entre elas por conta dessa situação. Então ainda tem. Só que já está bem menos, porque assim como a cultura nômade, que já diminuiu muito, essa cultura também já está bem menor. Mas é verdade. Desculpa, Roberto, é porque deu uma curiosidade enorme aqui. É verdade, Felipe, que tinha um sequestro às noivas do povo cigano, porque era uma forma de não se pagar, tipo, um dote pela noiva, então o noivo ia lá de madrugada e roubava a noiva do acampamento. Tem essa história do povo cigano? Ó, eu ouço isso de boca. Ou seja, alguém chega em mim e conta. Para falar que eu conheci alguém que chegou e falou, eu fui sequestrada, isso nunca. Mas eu já ouvi, sim, relatos de pessoas que contam. Por exemplo, a minha avó, ela não foi sequestrada, mas o casamento dela aconteceu na base da arma. Minha bisavó ficava assistindo com o revólver na mão. Então, a minha avó tinha que seguir tudo à risca. Tudo bem que a minha avó não casou com um cigano, que meu avô não é, mas meu bisavô estava em cima. Então, ele tinha essa coisa de segurar com medo da minha avó tanto perder a virgindade, como com medo da minha avó fugir e abandonar a família sem se casar. Então, ele tinha essa preocupação. Então, eu conheço de boca, mas falar que eu vi alguém que foi sequestrada... Hoje dá problema isso aí. Felipe, em relação à espiritualidade cigana, a gente começar a entrar nesse assunto. Eu entendo que até pelo preconceito, pela questão da perseguição, os ciganos exerciam a sua espiritualidade muito no sentido do servir, né? De ler uma mão, de praticar um oráculo ali na prática.
mas não passavam esse ensinamento, era uma coisa meio fechada. Hoje a gente vê que existem várias religiões, sobretudo espiritualistas, que usam o arquétipo cigano, né? Então isso fez com que o cigano fosse, pelo menos, mais conhecido ou mais aceito dentro das religiões espiritualistas. E até há muita curiosidade, querem muito saber, tanto que a gente está aqui abrindo, conversando com você e ávidos ali por essa informação. Mas em relação ao teu pensamento enquanto um cigano, essa abertura, né, da espiritualidade cigana e esse uso da espiritualidade cigana por essas religiões espiritualistas, elas tornam essa espiritualidade mais ampla ou dão acesso a essa espiritualidade, ou é a minha pergunta que é livre, eu adoro perguntas longas, ou na sua opinião isso é como se fosse uma caricatura, torna a espiritualidade cigana caricata? Certo. Assim, eu gosto da espiritualidade cigana, até porque eu pratico a espiritualidade cigana, só que muita coisa que a espiritualidade cigana, de algumas vertentes, que algumas casas de Umbanda ou do Candomblé trazem, não a religião em si, mas que algumas casas praticam, elas deturpam um pouco a imagem do povo cigano. Porque existem pessoas que elas não sabem diferenciar a espiritualidade, que são os espíritos ciganos, os guias espirituais e as magias, etc., do povo cigano. Então acreditam que o guia pediu para eu fazer tal coisa, e acredita que o povo cigano faz aquilo. Então, para mim, eu acho bacana, porque expande. Eu, sendo sincero, tem muitas famílias, inclusive tem um movimento muito grande de pessoas que não gostam da espiritualidade cigana, porque eles acreditam que estão romantizando algumas coisas que seriam preconceito, então pegam aquilo que é preconceito e romantiza. E muita gente acredita também que eles estão, por exemplo, criando mais preconceito em alguns outros pontos. Só que, para mim, eu gosto por quê? Porque além de difundir, fazer as pessoas se interessarem pelo povo cigano, né? É uma espiritualidade muito livre, é uma espiritualidade linda, porque a espiritualidade cigana, ela permite que você faça e pratique aquilo que para você e para o outro faz bem. Então você não é preso, por exemplo, eu sou obrigado a cultuar só um determinado orixá, eu sou obrigado a cultuar só determinado... Não, você é livre. Então a espiritualidade cigana é boa, eu acho bacana, né? Eu sou adepto dela por conta dessa liberdade. Mas sim, tem esse probleminha aí da deturpação e também desses estereótipos, essa era a palavra que eu queria achar, dos estereótipos que estão sendo criados. Tá, mas assim, dentro da Umbanda se cultua muito a questão do arquétipo cigano, né? Existem linhas que trabalham com os ciganos. Não sei se você já teve a oportunidade de ir no terreiro, de conhecer essa linha ou essa linha de trabalho. Pelo que você viu, ele é um arquétipo que tem muito a ver com o povo cigano, ou são coisas totalmente diferentes? Assim, eu sou iniciado na Umbanda desde os meus 18 anos. Então, o primeiro contato que eu tive com a religião africana foi dentro da Umbanda. E a espiritualidade cigana na minha vida, ela já vinha antes, mas era uma espiritualidade familiar. Aprendi com a minha tia e foi passado oralmente com a minha madrinha. Quando eu conheci a espiritualidade cigana dentro da Umbanda, eu me encantei, só que realmente é diferente. Porque as coisas, por exemplo, a roupa, essa roupa que eu estou usando, as pessoas olham e pensam logo assim, ele é um cigano. Só que se você vê, quase muito... Olha, acho que eu conheço 2 ou 3 primos que se vestem assim, que ciganos de verdade, que se vestem assim. Porque as pessoas costumam usar essas roupas em festas, ciganos. Então a roupa, por exemplo, né? Ela foi caracterizada ali na religião, mas fugiu. Então, para mim, eu vi que é uma espiritualidade bacana, mas muita coisa fugiu da família, muita coisa fugiu, sim, da tradição, da verdadeira tradição cigana. O Felipe, no Brasil estima-se que são mais de 800 mil ciganos no Brasil, né? Instituto de estimativa, né? E estima-se também que desses 60% cultuam ou praticam, uma espiritualidade cristã, cigano-cristão, né? Mas como você disse, que é muito livre, o cigano é muito livre, então tem os oráculos, tem os ciganos, linhas de cigano na Umbanda, né? Como é a espiritualidade, a tua espiritualidade cigana? Como é que você cultua a tua espiritualidade cigana? E completa essa pergunta. Falamos que são 3 grandes grupos ciganos no país, pelo menos. Os Rom, os Calói e os Sitis, não é isso?
Quais as diferenças entre eles no campo espiritual? Esses grupos, eles se diferenciam também pela sua espiritualidade ou só pela cultura ou alguns traços culturais? Os clãs, que são os grupos físicos, né, de família, eles não são iguais aos clãs espirituais. Por quê? Porque esses clãs são os Kalon, os Sinti, os Rom, os Louvara, os Calderache, eles são grupos ligados à família terrena, aos grupos terrenos. Então, por exemplo, os Calderache, eles trabalhavam muito, eles eram ciganos e trabalhavam muito com ferro, né, cobre. Os Louvara tinha várias outras, eles eram comerciantes, muitos deles comercializavam cavalos, negociavam. Então, e aqui no Brasil, a maioria dos ciganos que eu já ouvi, que, como você falou, né? Esse cálculo que fizeram de 800 mil ciganos, além de ser antigo, porque o IBGE faz tempo que não faz, muitos ciganos não são registrados, muitos ciganos eles são reservados. Então, a gente não conhece todos. Então, a maioria que a gente sabe são calons, porque são os que vieram para o Brasil e acabaram abrindo toda a terra. Então, eles divergem. O que diverge na família é a tradição. Então, a espiritualidade não. Porque, como você mesmo disse, ciganos, nós não temos uma espiritualidade. Por mais que a maioria pratiquem a fé cristã, até porque, não só por uma questão de que eu gosto de ser cristão, mas porque quando chegou no lugar, era dominado pelo cristianismo e para se salvar do preconceito, adotava ali a religião daquele lugar. Então, o que acontece? Quando o povo cigano, por mais que eles tenham essa crença, muitos são evangélicos. Já tem ciganos testemunhas de Jeová, tem ciganos mormons, tem ciganos umbandistas, tem ciganos ateus, porque eu conheço uma cigana que ela é ateia. Então, tem ciganos que são do candomblé. Então, tem muito essa diversificação da religião. Então, a tradição do clã mesmo, que seria o Kalon, o Sinti, eles não puxam a religião. Só que, dentro dos próprios grupos, né, eles passam, que aí não é o grupo Sinti, Rom, dentro da própria família, ela vai passando a tradição, como, por exemplo, a minha. A minha família ela é originalmente cristã, só que a minha avó ela se converteu à religião protestante, evangélica, antes de ter os filhos. Então, quando as minhas tias e minha mãe nasceu, eles eram evangélicos e são evangélicos até hoje. Eu sou o único que assumidamente saí da religião protestante e vim para a espiritualista. E aí eu tenho minha mãe ou minha tia que às vezes uma coisinha ali ou outra, mas era diferente. Então, a minha mãe ela era vidente, ela não usava oráculo, ela tinha visão espiritual. Mas por ser protestante, ela tinha visão. Então, ela só usava a visão. Então, dentro de cada família muda essa questão espiritual, até porque as famílias trazem consigo. Mas não tem uma ligação desses clãs. Tanto que, por exemplo, na espiritualidade cigana, os clãs que existem são, por exemplo, o clã das ciganas chuvanes, que são os espíritos que são as ciganas feiticeiras, ou as ciganas do amor, ou ciganos do ouro, que as ciganas do amor são as ciganas que trabalham mais com a energia do amor e os ciganos do ouro mais com a energia da prosperidade, do sucesso, né, do brilho. Então, e esses ciganos, não existe no plano terreno um grupo familiar que a gente diga, esse cigano é o cigano do ouro. Não, ele é Sinti, ele é Kalon, ele é Louvara, entendeu? Ele puxa nisso. A minha família mesmo, o que foi descoberto por essa amiga de Brasília que investigou, que a minha família vem dos Louvara, descendia da questão da negociação dos cavalos. Só que meu bisavô, ele já era diferente, porque ele não negociava. Como ele saiu da família, ele não mexia com cavalo. E a minha avó, depois de velha, foi morar onde? Num sítio, onde meu avô e ela negociam gados, entendeu? Então, mesmo saindo da família, eles puxaram um pouco a tradição. Então, é muito assim. Felipe, as pessoas que, sim, acho que é senso comum, todo mundo meio que compreende o povo cigano como um povo que tem no seu DNA dons espirituais, né? Você trabalha com oráculos. Quais são os oráculos que você trabalha? Quais são os oráculos que você pratica? Só um minutinho, Felipe, antes de responder. A gente vai aqui pro intervalinho, rapidinho. Já? Já. Quando o papo é bom, meu amigo, passa rápido. Então, hoje você está sabendo um pouquinho mais, tendo uma degustação, que é uma cultura muito ampla, sobre a espiritualidade, a forma de se espiritualizar do povo cigano. Tá? Hoje o nosso convidado é o cigano Philip Cawley, que eu vou copiar aqui, o próximo filho será Felipe com dois L's, dois P's, né, Felipe? É Phelippe. Ah, cara, não. Cara, vou ter que colocar. Não. Cara, muito chique, cara. E Cawley fechou com chave de ouro. Então, não sai daí que Felipe
vai já já responder essa pergunta do Roberto e muitas outras perguntas interessantes, como, por exemplo, como é a magia cigana. Então, você vai saber já já. Voltamos, eu disse que era rapidinho, foi rapidinho. Você está na Reconexão, reconexão semanal sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Queria agradecer muito aos nossos apoiadores culturais, o pessoal que tenta deixar o Roberto mais bonito, que é o pessoal da Barbearia Cabra da Peste, aqui em Fortaleza, vai sair aqui, e como você viu também no nosso intervalinho, o pessoal da Topázio Colchões, presente nas melhores lojas de móveis da sua cidade, em todo o Brasil. Beijão, Jair, nosso apoiador cultural desde o comecinho do programa. Pessoal da Casa Xangô, beijão, meus amigos da Casa Xangô, melhor loja de artigos religiosos aqui em Fortaleza também. Pessoal de Marias, moda religiosa também. Então, se você quer apoiar culturalmente nosso programa, entre em contato lá da Rock. Cara, eu ia esquecendo da Rock, desculpa. Beijo, Bia. Acessórios femininos, um beijão, Bia. Rocker. Vai sair também aqui a Rocker, tá? E você quer apoiar culturalmente, entre em contato com a produção através das nossas redes sociais, que com certeza você será muito bem atendido. Antes da gente ir para o nosso intervalinho, o Roberto fez uma pergunta bem bacana. Roberto, por favor, refaça a... Farei. Antes eu quero comunicar que eu decidi mudar meu nome, vai ser Roberto com 2 T's e Y. Vai ser massa, vai ficar bonito. Cole. Cara, esse sobrenome... Não, olha, eu não tô brincando, Felipe. Cara, achei muito bacana. Muito bacana. Desculpa, tá cortando aqui. Lembrando da primeira produção literária da Reconnect, tá? Livro Prazer Umbanda, à venda através da Amazon, à venda através da próprio site da editora, que você vai aqui no link da minha bio, e também na Casa Xangô. Então, você quer saber um pouquinho do contexto histórico, não é um livro de magia, não é um livro de feitiço, não é um livro... É um contexto histórico da religião. Então, você vai lá na Casa Xangô, na Amazon, ou super indico. na minha bio. Eu já vou olhar na Amazon. Pode ir lá, muito bom. O seu manual, presente, maravilhoso. Felipe. Vamos lá, antes de ir para o intervalo, eu tinha perguntado para o Felipe, a gente chegou à conclusão, acho que é muito claro que o povo cigano tem realmente no DNA e esses dons espirituais. E eu queria saber que tipo de oráculo você pratica, você usa, e quais são os oráculos também mais comuns para o povo cigano. Bom, no começo, né, a gente falou bastante, vocês falaram sobre o Pai Paulo falando do baralho cigano. Baralho cigano, acho que é o mais comum. No Brasil, ele é muito mais famoso. Mas assim, vocês falaram exatamente, o Pai Paulo falou exatamente a verdade. O baralho cigano ele não foi criado pelos ciganos. Então, hoje eu uso o baralho cigano, né, o baralho Lenormand, só que eu uso a versão europeia porque é diferente porque tem 2 versões, tem a versão brasileira e a versão europeia. A brasileira, no lugar dos trevos, traz um pedaço dos paus, né, alguns pedaços de paus. E aí eu uso a versão estrangeira porque tem a carta de trevos. Então, o meu principal é o baralho cigano. Só que eu faço quiromancia, eu uso os tabuleiros Ouija, quando é para falar com os ancestrais, só que no tabuleiro Ouija, nem sempre eu uso a madeirinha que dança na tela, então tem vezes que eu uso o pêndulo. Eu tenho uma bola de cristal, que não vai dar para ver ela porque ela está bem escondidinha aqui no canto, mas eu tenho uma bola de cristal que eu uso ela em alguns momentos específicos da cristalomancia, e eu sou clarividente, então eu uso durante o atendimento, eu vou tendo visões do que eu vou passando e eu confirmo no jogo. Então eu abro a mesa real, que é quando a gente abre todas as cartas do baralho, e aí quando eu abro o olho, eu fico uns minutos observando o jogo e começo a ter insights. E aí eu vou puxando. Então meu principal método de trabalho é o baralho cigano. Vocês falaram sobre os oráculos que o povo cigano mais usa, né? Na verdade, são 2, que são a quiromancia, que é muito... Então, você encontra ciganas lendo a mão aí, a torta e a direita, para todo lado, e as cartas. Só que o que acontece? Cada família trazia seu próprio jogo de carta. Cada família criava o seu jogo de carta. Então, eles pegavam, sei lá, às vezes desenhado no couro, às vezes no papel, enfim. Desenhava-se e criava. Aqui no Brasil, a gente tem uma cigana, a cigana Miri Stanescon, lá do Rio de Janeiro, que ela trouxe à tona, ela criou o baralho, ela permitiu que, na verdade, ela não criou o baralho, ela pegou o baralho da família dela e publicou, que é o Lila Romai. Então, é um baralho verdadeiramente cigano, criado por uma cigana. Ele é o Lila Romai. Então, o povo cigano usa o tarô, bastante também,
e a cartomancia comum. Eu não jogo a cartomancia comum com frequência, porque o método que eu aprendi de boca a boca da família, que era o método que meu bisavô usava, é um método que São Cipriano tem no livro dele. Então é um método muito papum. Então, tipo, um homem moreno vai bater na sua porta chorando de amor. Pronto. Mas, tipo, quando, onde, por quê? Aí eu não conseguia pegar essa coisa pouca. Então eu fui pro Lenormand justamente por isso, porque ele me abriu um leque de visão. Felipe, deixa eu te perguntar acho uma que o coisa. oráculo mais usado é isso. Me chamou a atenção, você falou do tabuleiro, não é isso? Do tabuleiro? Isso. No caso do tabuleiro, você usa a energia, você usa as respostas que dão lá são ditas, são respondidas por um espírito, é isso? Isso. Quando eu vou usar o tabuleiro Ouija, eu não uso ele, por exemplo, na presença de qualquer pessoa, porque eu me conecto, é diferente de um oráculo. O oráculo a gente embaralha, faz a oração e a gente consegue abrir o jogo. Ele não. Ele eu me sintonizo com o espírito que está ali, nem sempre é o ancestral da pessoa, então eu me conecto e vou repassando a informação. A maioria das vezes eu uso ele durante os rituais, para pegar alguma informação de alguma pessoa que veio, de algum espírito. A maioria das vezes é isso. Agora tem que ter uma preparação muito grande, porque assim, espíritos a gente está, para quem acredita, né, para quem é espiritualista, porque a gente está rodeado aqui de espíritos de várias frequências, né? Qual a preparação que você usa para não vir o que a gente chama de espírito de pouca evolução, um quiumbo, egum, como se fala na Umbanda, enfim? Qual a preparação que você tem para que essas respostas não sejam dadas por um espírito de baixa evolução que, na verdade, não quer que o consulente tenha uma vida mais próspera e sim um atrapalho na vida do consulente? Na verdade, são duas coisas. Além da proteção, a própria evidência, porque quando o espírito se aproxima, eu vejo. Então, eu vejo pela cor ou pela frequência que eu sinto. Só que eu uso proteções que são... Uma é a proteção mental, então eu visualizo um círculo de luz, um círculo de fogo, na verdade, azul ao meu redor. Aí eu invoco a força de São Bento, São Miguel Arcanjo e dos meus ciganos guardiões, que na Umbanda seria a mesma linhagem dos Exus. E aí eu peço que eles fortaleçam o círculo. E fora isso, eu sempre peço que um dos meus ciganos eles se aproximem para que eles só permitam a chegada de quem for de luz. Mas é óbvio que nem sempre vem só seres de luz mesmo. Às vezes já aconteceu de vir um obsessor, ele começar a falar e pela forma que ele falou eu captei. Eu falei, não, isso é um espírito vingativo. Ele não tá querendo passar informação. E eu fui desenrolando a conversa para tentar entender o porquê. Foi quando eu cheguei na conclusão de que ele estava tentando atrapalhar a cura que a gente estava tentando fazer no consulente. Então, pela forma que ele fala também, mas nem sempre é bom até que as pessoas saibam por quê, porque tem pessoas que se sentem o super-homem da espiritualidade. Então, não, eu estou super protegido, eu vou mexer com isso porque nada me atinge, nada me pega. E nem sempre as suas proteções elas realmente estão fortes. Então, quando a gente vai mexer, principalmente com o tabuleiro, eu sempre falo que tabuleiro nos Estados Unidos é vendido para criança. Mas tabuleiro Ouija, para mim, é algo que você tem que ter muito cuidado justamente por isso. Porque é como se fosse um radinho de policial, né? Você joga a frequência ali. Então, nem sempre a frequência que você jogou é a frequência que você queria atrair. Então, se você não está conectado, não está mentalmente focado, você joga a conexão com a frequência errada, se conecta com a frequência errada. Fantástico, fantástico. Ô, Felipe, muitas pessoas, assim, o oráculo cigano, os oráculos ciganos, a forma oraculista, a origem oraculista do cigano é muito famosa, mas pouca gente conhece a magia cigana, né? Então, qual é a origem da magia cigana? Quais são os tipos de rituais que os ciganos geralmente fazem, né? Se é que você pode dizer, não precisa falar detalhes de como é que se faz, mas pode dizer, né, por cima, quais são os rituais que se fazem. E você está jogando para o consulente. Se você identificar que ele tem algum atrapalho, que ele está sendo obsediado, que tem alguma coisa trancando a vida dele, que ele está sendo acometido por uma magia, tem como, através da magia, da cultura cigana, você tratar isso? Tá. Eu vou pedir só esse espaço para falar uma coisa. Na minha família, a gente não lida com magia cigana. A gente lida com espiritualidade cigana. Por quê? O termo magia cigana não tem uma data de origem, mas ela foi criada por grupos religiosos, por pessoas que queriam, por exemplo, eu vou vender e comercializar isso. Por que eu estou te falando? Porque toda forma de magia tem uma estrutura.
a Wicca tem uma estrutura, a magia cerimonial tem uma estrutura. A magia cigana não tem uma estrutura. Não tem algo que você diga assim, para praticar você tem que fazer isso, 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 isso. É magia cigana. Não. Então você vê gente praticando magia cigana porque, por exemplo, peguei uma maçã, um mel, rosas, magia cigana. Peguei umas moedas, um arroz, é magia cigana. Então não existe um padrão. Então o que a gente, na minha família, a gente puxa é espiritualidade cigana, que é quando você usa exatamente rituais que envolvem os espíritos. Então, o que poderia, se fosse para a gente usar essa nomenclatura, então como que eu explicaria magia cigana? Uma magia livre. Você pode fazer tudo. Você pode usar santo, você pode usar orixá, você pode usar deusas, você pode usar semente, vela, incenso, tudo seria ali. Porque como o povo cigano é um povo livre, então a magia cigana seria uma magia livre, livre de preconceitos, de etc. Agora, a espiritualidade cigana não. A espiritualidade cigana ela tem regras. Então a gente costuma falar que ela tem hierarquias. Então, ou seja, tem os espíritos mais elevados, que são os mestres ciganos. Então é o topo. Aí depois viriam os ciganos que a gente chama dos barôs e as babás, enfim, os conselheiros, que na Umbanda seriam os pretos velhos. São os ciganos os espíritos mais velhos, né, os mais sábios. Depois vem os ciganos de trabalho, que são aqueles que incorporam, ou que às vezes vêm do nosso lado para jogar cartas. Depois deles vem a base, que seriam os ciganos guardiões, que aí na Umbanda se iguala aos Exus, que são os ciganos que vão manter o nosso alicerce de pé. Então, para se praticar a magia cigana, você precisa conhecer essa estrutura. Óbvio que nem todo mundo vai conhecer o nome de todos os seus ciganos. Todo mundo tem, no mínimo, um casal. Isso é lei universal ali. Só que o que acontece é que nem todas as pessoas sentem o chamado para cultuar o seu ou sua cigana, mas todos temos. Então, dentro da espiritualidade cigana, a prática dela é isso, é você usar todos os elementos naturais para praticar, para cultuar ou para fazer uma determinada magia na força de uma energia cigana. Então, às vezes o seu cigano vai vir e vai dizer, olha, usa, sei lá, São Jorge. Mas por quê? Porque você acredita em São Jorge. Se o seu cigano chegasse e falasse, use Ogum, e você poderia falar, nossa, mas Ogum é orixá e eu não sou preparado para mexer com isso, então sua magia podia dar errado. Então ele vai falar o quê? Usa São Jorge, que é algo que você já acredita, confia, e vice-versa. Então, se fosse usar essa nomenclatura, mas eu prefiro a espiritualidade cigana, é isso. É essa liberdade, essa mescla de crenças que você pode ter. Eu, por exemplo, eu sou iniciado na Umbanda e eu coloco a Umbanda dentro das minhas práticas, mas o meu culto ele é 99% cigano. Então eu cultuo espíritos ciganos. Então eu cultuo Cigana Salomé, Santa Sara, que é a santa padroeira dos ciganos, cultuo os meus guardiões, cultuo... E aí quando chega alguém, você pergunta, né, do jogo. Se uma pessoa chega e eu vejo no jogo que ela está com um determinado problema, se o problema é espiritual, eu uso a espiritualidade. Então eu faço uma magia, ou eu vejo no jogo se não seria legal eu honrar o espírito da pessoa, né? Então fazer uma oferenda para a pessoa. Mas também no plano físico. Então se o seu problema é financeiro, como que através da magia eu posso te ajudar? Nem sempre a magia, por exemplo, vai fazer surgir dinheiro na sua conta. Mas pode ser que um espírito cigano da sabedoria, que a gente fala, os comerciantes que sabiam lidar com o dinheiro, eles vão chegar até você e te dar aquela luz. Administra melhor isso, faz daquela forma. Então eu uso a magia cigana, né, a espiritualidade cigana, para quem está à minha volta, sim. Não sei se ficou claro se eu respondi sua pergunta assim. ou não. Felipe, eu queria dar um presente aqui para o pessoal reconectar. 2 presentes. O primeiro, todo mundo pergunta. Você, como a espiritualidade cigana ela é plural, você trabalha com diversos oráculos, uma pergunta recorrente para a gente: que oráculo eu devo procurar? Quando vem conversar com a gente, já teve um programa sobre horário cigano, sobre quiromancia, sobre tarô. Então muita gente pergunta, mas qual é o que eu devo procurar? Você tem como fazer um resumo assim para cada situação? Que tipo de oráculo se adequa mais? Tá. Assim, na verdade, os oráculos, todos eles vão responder, entre aspas, a mesma coisa. O que vai mudar é a forma com que ele vai falar com você. Então, o tarô, ele é um oráculo que ele foi feito mais para conselho. Então, ele vai falar com você como se fosse seu psicólogo. Ele vai te dar conselho. Então, por exemplo, vamos supor que você vai comprar um carro. Aí ele vai falar, olha, eu acho que você deveria esperar porque você não é o melhor momento financeiramente e tal. Já o baralho cigano, não. O baralho cigano, o Lenormand, ele é papum, que tem até um nomezinho chato que chama ele de baralho fofoqueiro. Por quê? Porque ele é objetivo, ele é direto, ele vai direto ao ponto. Então, no caso do baralho cigano, você procura ele quando você está querendo algo objetivo. Você não quer um conselho todo montado. Não, você quer a resposta.
Então, por exemplo, eu devo comprar um carro? Não, porque você vai perder o emprego. Simples. Pronto. Você já sabe que você vai ficar sem dinheiro, é algo papum. E o baralho cigano, tem pessoas que têm um preconceito com ele porque fala que ele não tem informação suficiente. Mentira, o baralho cigano ele pode responder tudo, falar sobre tudo. Quando você estuda ele a fundo, você consegue obter informações totais. A quiromancia, ela já é um oráculo, na verdade ela é uma forma de previsão também do momento presente, mas ela estende muito mais o plano. Por mais que a nossa mão direita mude, se você carimba ela e coloca num papel, depois de 1 ou 2 anos você carimba de novo, você percebe que as suas linhas mudaram. Mas ela é o mapa da sua vida. Então, por mais que ela mude de vez em quando, ali está escrito algo que vai acontecer durante muito tempo. O tarô e o baralho cigano, o tarô ele pode até te responder para 2, 3 anos, mas o baralho cigano é um pouco imediatista. Então, as previsões é para 3, 6 meses, no máximo 1 ano, é o ideal. A quiromancia, não. Eu posso falar para você assim, você vai se casar. Quando? Olha, aproximadamente entre 35 e 45 anos. Então, a mão, ela é algo mais assim, que ela vai meio que dar para você previsões um pouco mais geral do futuro. O ruim da mão é o quê? Dá para você ver tudo, só que nem tudo você vai ver com detalhes. Então, se eu vejo aqui, olha, você vai se casar, mas eu acho que você vai se divorciar. Por que eu vou me divorciar? Para eu me preparar e não deixar acontecer? Não tem como ver. Ia pro baralho cigano. E a astrologia, na minha opinião, é quando você tá, tipo assim, eu tô perdido na vida, eu quero saber o que eu devo fazer, quais os meus dons, quais os meus talentos, minhas qualidades, meus defeitos, vai para a astrologia, que ela vai te dar um mapa da sua vida. E é muito bom porque, por exemplo, eu bati a cabeça querendo ser fisioterapeuta. Nada dava certo. Quando eu fiz o mapa astral, deu o quê? Eu nasci para ser sacerdote e professor. Então eu fiz o quê? Eu virei sacerdote e ensino nas minhas redes sociais, etc. Foi onde eu deslanchei. Foi onde eu comecei a ficar mais conhecido, meu trabalho aumentou, minhas clientelas aumentaram. Então, eu uni o que o mapa falou que era a minha qualidade ao meu favor. Então, a astrologia, eu gosto muito disso. Quando você precisa de um rumo, quer saber realmente o que você deve investir nas qualidades. Acho que esses são os 4 principais que tem no Brasil. Acho que seria e os búzios, que é dos orixás. Já é uma coisa mais sacerdotal. Deixa eu te falar, eu falei que ia dar 2 presentes, mas se o Bernardo tiver alguma outra pergunta, eu queria que você desse esse outro presente para os nossos reconectados no final. Queria que você ensinasse algum ritual simples, né? De prosperidade, de limpeza, de abertura de caminho, que o nosso reconectado possa fazer em casa para que a vida flua melhor. Algum ritual cigano, alguma coisa aí de magia cigana simples também. Não sei se dá tempo ainda de uma outra pergunta. Dá. Eu quero só fazer essa perguntinha aqui, Felipe, antes de, se for possível. Muitos oraculistas, Felipe, mesmo sem origem genética ou ancestral cigana, se utilizam do nome, da nomenclatura cigano fulano de tal. Cigana fulana de tal. Tá? Como vocês realmente, de origem cigana, veem isso? Porque isso parece um apelo comercial, né? Como se isso validasse a espiritualidade daquele oraculista, né? Ou seja, uma espiritualidade que já foi vítima de preconceito no passado, hoje chancela, como se fosse um selo de qualidade, né? Mas como é que você vê isso? A pessoa usando essa nomenclatura cigana sem origem cigana? Não é muito bem aceito na tradição, não, porque é como se na verdade, praticamente todos os ciganos que eu conheço, que são ciganos de verdade, que a gente chama ciganos Hati, que é raiz, eles não gostam. Por quê? Primeiro, por conta do estereótipo, porque aí a pessoa acha que só porque você é cigano, você é aquela pessoa ali que lê carta, etc. Então já não gostam muito por causa disso. E segundo, porque os ciganos costumam falar o seguinte: você vamos supor, você não pode chegar e dizer eu sou alemão. Eu sou Felipe e eu sou alemão, sendo que eu não sou alemão. Ou eu não posso chegar e dizer assim, eu sou Felipe do Egito, mas eu não sou do Egito. É igual cigano. Porque se somos uma etnia, um povo, cigano e cigana, né, que é o termo que se usa aqui, cigano e cigana, é para distinguir, para falar ali quem você é. E se você não é cigano, por que você vai dizer eu sou cigano? E a questão aqui é porque muita gente, por ler baralho cigano, ou por cultuar espíritos, ou por incorporar os espíritos, eles falam, não, é uma religião, então eu vou falar que eu sou como católico evangélico, vou virar cigano.
Tanto que é uma briga muito grande que eu tenho no meu Instagram, que eu falo para todo mundo, ninguém vira cigano. Ah, mas eu tenho alma cigana. Não, tudo bem, o termo é bonito, mas você não se torna um cigano, você não é um cigano. Então é uma briga muito grande, inclusive tem até projetos rolando nos senados aí da vida que estão tentando fazer com que o termo se torne realmente um termo fechado para quem é, entendeu? Para cortar esse negócio, porque tem muita gente sendo enganada. Tem gente que paga e aí fala, o cigano me roubou. Por quê? Porque eu fui num cigano cartomante, ele jogou carta, me cobrou 3 mil para fazer uma amarração e não fez nada. Cigano é enrolão, cigano é ladrão. Então eles estão sujando a imagem em cima desse nome. Então não é legal, não. Eu não bato de frente porque eu não gosto de briga. Eu tenho um ditado que eu falo assim, a gente ensina ao educar, não ao gritar. Então, para mim, eu gosto de chegar e explicar para a pessoa, para ela entender a situação. Então, eu nunca vou chegar numa pessoa e falar assim, olha, tira o seu nome, não pode. Mas não é bem aceito, não, vou ser sincero. Felipe, se você puder... Então vamos lá, né? Pode, Felipe? Eu ia perguntar, né? Bicho, tá todo mundo precisando de grana, cara. Você tem alguma magiazinha cigana simples que qualquer pessoa possa fazer em casa, aí quem tá assistindo a gente no sofá de casa ou na internet, para dar uma abertura de caminhozinho aí pro pessoal, não? Ó, eu vou ensinar duas que são bem rapidinhas, uma para emprego e uma para dinheiro, tá? Opa! A do emprego é bem fácil. Você pega um pedaço de papel, você escreve o seu nome no papel e a data de nascimento. Pega uma chave usada mesmo, da casa, enrola o papel na chave, você pega um copo com água, açúcar e arroz. Você segura esse papel que está enrolado, a chave, e faz a oração de São Pedro. Se jogar lá no Google, oração das 7 chaves de São Pedro, acha ela. Você segura e faz a oração. Depois de fazer a oração, joga a chave dentro do copo, segura esse copo, faz a oração de novo e faz o pedido. Você vai repetir a oração segurando o copo por 7 dias. No 7º dia, você tira a chave, lava ela, volta a usar, e aquela água com açúcar e arroz, você coa e cria um banho. Coloca ali num balde, coloca mais água para não ficar tão grosso, e joga da cabeça para baixo. No meu Instagram, quem faz, já teve gente falar que menos de 7 dias já foi chamado para entrevista, e menos de 14 dias foi contratado. E acho que nessa situação do país a gente está precisando de emprego. E dinheiro é uma que a primeira magia que eu pratiquei na vida é essa que eu vou ensinar. E ela, para mim, é assim, eu faço e o dinheiro entra 2, 3 dias depois. Pega um copo com água, 7 moedas do mesmo valor, pode ser de qualquer valor, mas tem que ser 7 moedas iguais. Você vai colocar dentro desse copo água, coloque a moeda uma por uma, pedindo prosperidade, você vai fazer nas suas orações, pedindo entrada de dinheiro, movimento do comércio, enfim, dependendo do que você faz. Depois você coloca uma pedra de carvão, um pedaço de carvão. Segura esse copo, vai na sua porta de entrada, coloca ele na sua frente, faz a oração. Por que na porta de entrada? Porque é por onde o dinheiro simbolicamente vai entrar. E aí você pega esse copo com água e coloca atrás da porta de entrada ou em algum móvel, algum lugar perto da entrada. O que vai acontecer? Conforme o dinheiro vai entrando, você tira uma moeda. Então, entrou dinheiro, tira uma moeda e doa. Doa para uma pessoa ou para a igreja, você escolhe. Eu, particularmente, eu faço o quê? Eu tiro a moeda e guardo. Quando termina de juntar as 7, eu vou lá e dou todos de uma vez, porque eu tenho preguiça de ficar saindo procurando pessoa todo dia que eu tenho que ganhar dinheiro. Então, essa é a forma. E aí, depois que você terminou de tirar todas as 7 moedas, pronto, você refaz com moedas novas, o carvão novo. Então, você lava o copo, bota água, bota carvão novo, bota moedas novas. É porreta. Você faz, questão de 2, 3 dias, a pessoa já vê a coisa movimentando. Já teve gente que achou dinheiro. A minha tia ganhava na quadra e na quina direto. Então, é bem porreta. Coisa então funciona. Cara, onde eu vou comprar gente, ó, hoje. Você que tá vendo na TV, não se preocupa, tá no nosso canal do YouTube. Pode ir lá, que você bota, pausa, anota, tá tudo lá direitinho. É isso vai aí. botar aí o canal do YouTube. Então, quem quiser saber mais sobre espiritualidade cigana, segue aí o cigano Felipe Colli. Então, que ele tem um conteúdo muito bacana. Então, mesmo antes de convidá-lo para participar do programa, já andava dando uma bisoiada, nas redes sociais dele. Então, parabéns pelo teu trabalho, Felipe. Parabéns. Então, a gente indica bastante. Segue lá o Felipe nas redes sociais. Se quiser saber mais informação sobre o povo cigano, entre em contato com ele. Quiser marcar oráculo com ele é que não falta, né? Pelo que a gente viu aí, que não falta. Escolha o seu. Escolha o seu. Muito obrigado, Felipe. Fica aqui um espaço, se você quiser falar alguma coisa, algum recadinho do coração, fica à vontade.
Eu quero primeiro agradecer vocês pela oportunidade, novamente, agradecer no começo, vou agradecer de novo. Quem quiser me seguir lá no Instagram, pode ir lá. Tanto para fazer consulta, pode chamar lá no direct, como também pode chamar no WhatsApp. Lá tem o meu número de telefone, que aí vai falar comigo ou com a minha assistente, a gente agenda. E eu sempre encerro falando uma coisa. Eu não canso de divulgar Santa Sara, que é a santa desse quadro. Santa Sara, ela é a padroeira dos ciganos e ela é uma das santas mais rápidas que existem pelo fato dela ter vivido as dores humanas. Então, convido todo mundo que está assistindo, tanto no meu canal tem, quanto no meu Instagram, ou no Google, você joga lá Santa Sara Kali, a rainha dos ciganos. Conheçam Santa Sara. Se você está precisando, faça uma novena, uma oração. Tenho certeza que a gente fala que ela é a nossa mãe e ela tem um coração muito bom e ela está ali para socorrer a todo mundo. E emanem amor. Eu acho que no mundo em que nós estamos, quanto mais amor emanar, mais amor a gente atrai, né? Então, emanem amor, liberem amor, expandam o chakra do coração. Se alguém te tratou mal, não responda com agressividade, reaja da sua forma, mas sem agressividade, tentando entender a situação, ou pelo menos se afastando. Mas vamos tentar cessar essa onda de negatividade, esse ódio que está sendo construído aí no nosso planeta, que eu acho que a gente está precisando é isso, de amor e paz. Muito bem. E por Conectamos, Bernardo. se verem Olha, eu vou falar só uma coisa, por favor, se verem um cigano ou uma cigana na rua, não apedrejem, não tratem mal. É um apelo que vamos fazer. Respeitem os povos ciganos. Muito bem. Já estamos fechando com chave de ouro, nos reconectamos lindamente. Então, Robertão, mais uma reconexão semanal. Mais uma reconexão. Sucesso. Obrigado, meu irmão. Mais um programa. Obrigado, Bernardo. Obrigado, 81. Felipe. Muito obrigado, Felipe. E muito obrigado a você, reconectado, que está vendo agora você, a gente aqui na sua casa, no seu celular, na sua TV, no seu smartphone, anyway. Então, muito obrigado por estar sempre aqui com a gente. A gente recebe muitas mensagens de carinho. Então, muitas vezes, quando o programa atrasa um minutinho, porque é uma coisa da TV Cultura ali, alguma propagandazinha que o pessoal já manda mensagem pra gente. Atrasou hoje, então isso a gente vê com muito carinho, muito bacana. Então, muito obrigado por vocês acompanharem a gente, por você acompanhar a gente. Então, até a próxima reconexão. Né? Queria agradecer muito, para mim é muito simbólico esse programa de número 81. Né? Mas muito obrigado mesmo e até a próxima reconexão semanal.